Em seu próprio podcast, o apresentador Celso Portiolli compartilhou uma experiência sobrenatural que impactou sua vida. Ele deu testemunho de quando foi atacado e enforcado por um demônio e que foi através de um sonho repetido que ele foi trabalhar no SBT. Eu vou compartilhar um trecho do podcast onde ele conta sua experiência para o pastor Vinícius Iracete, e os dois falam sobre experiências sobrenaturais e como ouvir a voz de Deus. E o final do ano praticamente já chegou, por isso fique até o final do vídeo para ouvir um importante recado que o parceiro do canal tem para você. Você ouve a voz de Deus? Sim. Como que é ouvir a voz de Deus? É transformador. Acredito que todos nós ouvimos. Todos. O grande problema é que temos dificuldade de interpretar essa voz. Mas essa voz pode vir a nós de várias maneiras. Por exemplo, nesse livro eu falo de 22 formas que Deus usa para falar conosco. Só que 22 formas não está limitando as maneiras que Deus usa para se comunicar. Deus usou minha filha para falar comigo. Deus usa circunstâncias do nosso dia a dia. Deus usa uma pessoa desconhecida para falar com a gente. Deus usa os sonhos para falar conosco. Ele usa algo que não seja tão leve como um sonho para falar com a gente, por exemplo, uma doença, uma perda. Ele pode usar isso também, não? Eu acredito que Deus pode permitir, sim, situações adversas na nossa vida para falar com a gente. Eu acredito. Você sabe que eu vi uma entrevista sua, assisti uma entrevista sua, e logo no começo eu fiquei impactado porque foi uma coisa que aconteceu comigo também. E eu sempre disse, com acontecimentos assim adversos e pesados que teve na minha vida, não de muito tempo atrás, que Deus queria falar comigo. Mas voltando mais ainda no tempo, exatamente na idade que aconteceu com você, quando você tinha 14 anos, sim. Aconteceu o que com você? O pessoal saber, depois eu vou contar o que aconteceu comigo. Quando você tinha 14 anos, o que aconteceu com você? Eu não conhecia Deus, minha família não era uma família religiosa. Por um tempo a gente foi, depois acabou se afastando, não éramos cristãos evangélicos e tínhamos aquela fé em Deus, mas aquela fé distante. E uma determinada noite, isso já acontecia comigo frequente no sentido de ter aquela famosa paralisia do sono, que tem muitas explicações sobre isso. Eu acredito que existe a parte natural, mas existe também a parte espiritual. Só que nessa noite aconteceu algo diferente comigo. Nessa noite, quando abri meus olhos, até é uma coisa assim um pouco complicada de nós falar abertamente para as pessoas, porque tem gente que não acredita no espiritual e não acredita também na agressão espiritual, porque as coisas espirituais, elas são mais reais do que as naturais. Eu sempre digo para as pessoas que para algo acontecer no natural, primeiro aconteceu no espiritual. Então, por exemplo, um acidente antes dele acontecer no natural, ele já foi programado no espiritual. Já tem algo espiritual em curso para causar aquele acidente. É por isso que a proteção de Deus à nossa vida faz toda a diferença. E naquela época... Que é o famoso anjo da guarda, que o pessoal diz também, o anjo da guarda salvou, tem mais ou menos isso, tem a proteção de Deus, a proteção dos anjos, é isso? Sim, Deus usa os anjos também, Deus intervém de uma forma sobrenatural na nossa vida para nos dar livramento e para desfazer. O Salmos 91, que é um salmo que eu gosto muito, eu oro muito, no Salmo 91 fala ali sobre o laço do passarinheiro. O que é o laço do passarinheiro? É uma armadilha. No espiritual, quando algo aconteceu no natural, primeiro foi programado. Tudo que acontece no natural já foi programado no espiritual. Então já existe toda uma estrutura espiritual para causar aquilo. Mas são só coisas ruins ou coisas boas também? Também. Deus também usa programações, promessas de Deus são programações. Ou seja, coisas que Ele está estruturando ao nosso redor para poder nos abençoar. Um sonho é uma programação de Deus, é uma promessa de Deus. Vamos falar do sonho depois que eu tenho para te contar também, que é muito boa. Tá. Mas aí você tinha 14 anos, você tinha paralisia do sono. O que é a paralisia do sono? Paralisia do sono é você acordar e não conseguir se mexer. Muitas pessoas têm isso. Isso não acontece diariamente, mas acontece frequentemente. Isso acontecia comigo várias vezes. Eu não posso dizer que acontecia todos os dias, mas acontecia 2, 3 vezes no mês, sabe? De eu acordar e tentar me levantar e não conseguir me levantar. Paralisado. Eu tenho que esperar aquilo passar, né? Depois dessa experiência que eu tive mais uma vez uma outra paralisia do sono e depois eu conheci a Cristo e não tive mais, tá? Mas deixa eu contar dessa experiência. Eu estava deitado, quando me acordei, eu não estava mais deitado. Eu estava mais ou menos a 1 metro, suspenso no ar. Uau!
e algo tentando me matar, me sufocar. Eu, naquele momento, quis pedir ajuda, porque a luz do meu quarto acendeu sozinha. Meu Deus. E eu sempre digo, eu não acredito em coincidência. Depois que eu tive algumas experiências na vida, eu não acredito mais em coincidência. Então, essa luz sozinha, algo acendeu ela. Eu digo que coincidências são pequenos milagres onde Deus prefere não aparecer. Né? São providências divinas. É mais ou menos isso que você enxerga também, não? Eu não acredito em coincidência, não acredito em acaso e não acredito também em Cristocidência, Jesuscidência, como muita gente diz, né? Eu não acredito que uma folha da árvore cai por acaso. Eu não acredito que esse copo, se ele caiu no chão aqui, ele caiu por acaso. Eu acredito que não existe acasos no universo. Não existe acasos. Na vida da gente não existe acaso. E nesse caso, já é sobrenatural você se ver a 1 metro da cama e sentindo uma mão aqui querendo te sufocar e de repente a luz acende. Então, é um acontecimento sobrenatural atrás do outro. Exatamente. E daí naquele momento que eu senti aquilo, porque eu não conseguia ver nada na minha frente. Eu não conseguia ver. Eu conseguia ver a minha cama, eu via que eu estava acordado, né? E que eu não tocava meus pés na cama. E aquilo ali tentando, assim, me matar. E eu senti uma coisa asquerosa em cima de mim. É como se fosse um nojo, um asco, sabe? Eu senti naquele momento. E eu queria chamar pelo meu pai, queria chamar pela minha mãe, né? Eu queria chamar por alguém, queria pedir ajuda e não saía palavra nenhuma da minha boca. E naquele momento ali que eu tava me debatendo no ar, o nome de Jesus saiu da minha boca. E eu poderia ter chamado por qualquer santo, eu poderia ter chamado por qualquer nome, eu poderia ter chamado... Gritado socorro, simplesmente? Exato. Só isso. Mas naquele momento ali, a palavra que me veio foi Jesus. É como se Deus tivesse colocado aquela palavra dentro de mim e tivesse dizendo pra mim, fala o nome de Jesus agora. E quando eu disse Jesus, aquilo me largou. Quando me largou, eu caí na cama e eu saí porta fora do quarto, rápido, pro quarto dos meus pais. Claro. E daí eu tava nervoso, nunca tinha tido uma experiência dessa. Nunca, em toda a minha vida. Mas né? Acho que quase ninguém, né? Muita gente tem. Muita gente tem. Não uma experiência similar. Então posso te contar a minha. As pessoas não gostam que eu fico falando da minha vida, mas nesse caso eu tenho que falar, porque é muito parecido. Eu tinha 14 anos e o meu primo foi para uma fazenda de um amigo e meus pais estavam viajando e eu estava na casa da minha tia, porque meus pais estavam viajando e ele ia para a fazenda desse amigo, era amigo meu também, mas eu não estava convidado. E minha tia falou, não, você tem que ir e levar o seu primo, no caso. E eles me levaram um pouco, não fazia parte do plano da viagem deles, mas assim, moleques, né, 14 anos. Tá? E chegando lá, eles foram dormir todos num quarto lá, era uma fazenda, e eu fui dormir num quarto na frente da casa. E eu acordei gritando com uma pessoa me sufocando, exatamente a sensação que você teve. Não me lembro de estar flutuando nada. E eu gritei, socorro, pedi ajuda, gritei, entraram no quarto correndo, que eu tava gritando, falaram, o que foi? Falaram, tinha uma pessoa querendo me matar. Aí tiraram um sarro, brincaram comigo, isso não existe, você sonhou, pesadelo, não sei o quê, e voltaram a dormir e eu continuei dormindo lá. Deu mais um tempinho, dormi de novo e acordei novamente com a pessoa, uma coisa, apertando o meu pescoço. Sim. Ok. Aí eles viram que era sério, eu fui dormir no quarto com eles. No outro dia, esse era o primeiro dia que a gente estava nessa fazenda. No outro dia, quando eu acordei e eu fui na frente da casa ver, na frente da casa tinha um cemitério, que era o cemitério dos antigos donos da fazenda, então eram sepultados ali. E eu fiquei, assim, sem uma resposta até hoje do que aconteceu. Quem estava lá ficou em dúvida se era verdade ou não, mas eu tô dizendo para você que foi verdade, aconteceu comigo e foi assim algo muito real e não tinha ninguém no quarto. Era só eu. Então aconteceu comigo algo parecido. E aí quando eu vi você falando dessa história, e eu tive acontecimentos tempos atrás da minha vida, que eu ficava falando assim, Deus quer falar comigo, Deus quer falar comigo. Então na verdade pode ser que queria falar comigo desde os 14 anos, né? É algo que eu fiquei encucado com isso. Falei, eu tenho que falar com o Vinícius isso. O que você acha que pode ter acontecido? O mesmo que aconteceu com você, não? Eu vou te dar a explicação que eu entendi da parte de Deus. Ok. Quando Jesus ele veio a esse mundo em forma humana, em carne, a Bíblia diz que Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Todos. Né? Ou seja,
Satanás quer sempre matar um projeto de Deus. E eu entendi que o diabo quer sempre matar uma voz que vai ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Caramba, fiquei emocionado agora. Exatamente. Então Deus falou isso aí comigo, que o diabo queria me matar lá para que eu não conhecesse totalmente a Cristo, não fosse um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Então eu posso afirmar para ti, Celso, que Deus tem um grande plano na tua vida e Satanás já estava vendo como as coisas estavam sendo programadas no mundo espiritual para que tu fosse essa pessoa influente que tu é. Ou seja, eu acredito que antes mesmo de algo bom acontecer na nossa vida, já tem muita coisa se movimentando no espiritual, sabe? E eu posso dizer, da parte de Deus, quando Deus tem promessa na vida da gente, ou que Deus vai nos usar, tem muita coisa, porque no mundo espiritual, Satanás não tem como ver o futuro, mas ele consegue ver as movimentações espirituais que acontecem em nosso favor. Sempre que acontece uma movimentação em nosso favor, por exemplo, quando tu tá para ser muito abençoado, receber uma grande notícia, geralmente a luta ela aperta um pouco antes desse acontecimento. Por quê? Porque no mundo espiritual tem muita coisa sendo levantada, muita estrutura espiritual sendo levantada para que a gente tenha aquela boa notícia, para que a gente tenha aquela grande vitória ou aquela grande bênção. Então eu acredito nisso, que Satanás viu que de alguma forma Deus estava com a mão sobre a tua vida, certo? E já Deus havia te dado um talento, algo especial. No mundo espiritual, os demônios conseguem ver os talentos, os dons que cada um de nós carrega. Tu recebeu um talento de Deus. É por isso da fúria do diabo contra a tua vida. Uau, que forte isso, hein? Caramba, e o tempo foi passando e eu ficava com isso na cabeça e depois muitas coisas aconteceram. Eu dizia, ele quer falar comigo, Deus quer falar comigo. E eu não fui muito atrás. Sim. Por isso que você diz que ele fala com a gente de várias maneiras, né? E a gente não sabe como escutar a voz. Por isso que eu perguntei, inclusive na doença, né? Sim. Daí você falou que ele pode fazer de algumas maneiras interessantes. Deus usa as circunstâncias para falar conosco. Bom, aí você disse Jesus. O que mudou na sua vida a partir desse dia que você disse Jesus? Isso ficou marcado em mim. Porque as nossas experiências com Deus, a nossa mente pode até tentar, eu posso dizer, distorcer. Mas o que é verdade, a nossa mente não consegue, eu posso dizer assim, deletar, apagar. Você fica marcado. Eu fiquei marcado. Aquilo ali me marcou. Eu nunca mais esqueci também. Nunca mais esqueci o que aconteceu, né? E você falou pro seu pai? Sim, eu corri no quarto do meu pai e da minha mãe e contei pra eles. E daí meu pai ficou apavorado, né? E a minha mãe disse, não, filho, deve ter sido um sonho. Eu disse, mãe, não pode ter sido um sonho. Eu tava com meus olhos abertos, disse pra ela. Só que nenhum de nós conhecia o mundo espiritual. Você sabe que eu fiquei impactado, porque eu não sabia que sonho... Eu quero anotar uma coisinha aqui para não esquecer, de um sonho que eu tive para você. Eu não sei se você pode interpretar. Você Vamos pode? lá. Mas eu quero contar primeiro o que aconteceu comigo. Perdi meu pai de novo. Eu não tô contando a minha vida, é uma coisa que tem a ver com o assunto. Eu perdi meu pai e aí meu pai tinha uma chácara e eu fui com meus amigos para lá. Sim. Eu tava com a vida resolvida. Eu era dono de loja, eu fazia programa em 2 rádios, Sim. rádio no Paraguai, eu tinha casa noturna, eu era vereador, eu tava com a vida resolvida. Sim. Namorava, pronto pra casar, lá no interior, divisa do Sim. Paraguai. Fui com meus amigos, todos meus melhores amigos pra chácara lá e tal. Dormi, no outro dia acordei e falei pros meus amigos, cara, tive um sonho, mas um sonho diferente. Não é um sonho normal. Eu vivi o sonho de uma maneira que eu nunca vivi na minha vida. Qual foi o sonho? Falei, eu sonhei que eu cheguei no SBT. O Silvio Santos me recebeu, conversou comigo e me deu uma oportunidade. Olha só. Os caras, virou uma esculhambação, tudo bem, fui pra casa, voltei. Deu uma semana, sonhei de novo. Olha só. E na minha cidade não tinha SBT. Eu não tinha propósito nenhum de voltar pra São Paulo, de Sim. nada. Não tinha. Minha ideia era ficar lá. Minha vida estava pronta. Sonhei de novo, o mesmo sonho. Olha só. Que ele me recebeu da tal maneira, assim, e me deu uma oportunidade de trabalhar não como apresentador, mas me deu a oportunidade de trabalhar na televisão dele. Contei pra minha mãe. Falei, mãe, sonhei assim, na fazenda. Sonhou 3 vezes. 2 vezes. 2 vezes. Aí contei pra ela, ela falou, vai lá no show de calouro se apresentar. Falei, não tenho coragem, mãe, não tenho coragem. E ficou pra lá. A minha vida mudou, virou, aconteceu um monte de coisa, um monte de coincidências. Eu acabei vindo pra São Paulo e a maneira que o Silvio Santos me recebeu, onde ele me recebeu, do jeito que ele me recebeu, foi exatamente como eu sonhei. Tanto
que eu já era encucado com as coincidências. Sim. Eu falava para meus amigos assim, tem que analisar as coincidências, porque quem analisa as coincidências pode até prever alguma coisa que vai acontecer. Eu falei, se um carro vem por aqui a 80 km por hora, tá 100 metros da esquina, outro 80 km por hora, 100 metros da esquina, se não acontecer nada, ninguém frear, ninguém sei o quê, os dois vão bater e vão estar no futuro. Então quando a gente analisa as coincidências, eu era meio maluco. E quando eu cheguei para o Silvio Santos me receber e dar o dinheiro das pegadinhas Sim. que eu mandei, das ideias, eu liguei a televisão, eu ia receber na segunda-feira, era domingo. E no programa dele ele disse, eu vi um ditado na televisão que disse o seguinte, coincidências são pequenos milagres onde Deus prefere não aparecer. Eu olhei e falei, ele tá falando para mim. E aconteceu exatamente como eu sonhei. Foi tão forte que quando eu saí de lá para receber, eu recebi emprego para ser freelancer, uma proposta, freelancer, ganhar R$500 por mês. Eu saí de lá para comemorar que um dia serei apresentador, porque foi do jeito que eu sonhei. Eu falei, isso aqui não é porque eu quero. Sim. É sobrenatural, é divino. Sim. Tem alguma coisa acontecendo a meu favor, entendeu? Maior do que a minha vontade. Sim. Então foi um sonho muito forte e não é um sonho normal. Sim. É um sonho diferente. Uhum. Eu tive mais 2 sonhos assim na vida. Eu sonhei com um amigo meu que ele tinha quebrado, eu sonhei que ele tinha recuperado novamente a condição financeira. Eu fui lá falar com ele e falei, cara, eu sonhei com você, sonho muito diferente. E o outro foi tempos atrás que eu sonhei com meu pai, já faleceu. Ele virou pra mim e falou assim, para de gastar dinheiro à toa, vai plantar uva. Eu até hoje eu fico pensando, será que ele mandou morar na Itália? Eu não entendi até hoje esse sonho. Sim. Meu pai mandando eu plantar uva. Por que mandou plantar uva? Falei, plantar batata era bem meu pai, né? Ah, vá plantar batata. Mas plantar uva, esse não aconteceu nada em relação à uva, nada disso. Né? Sim. Não entendi até hoje o porquê. Olha só. Sonhar com o pai tem alguma coisa? Tem? Ou quando o pai dá uma bronca, dá um conselho? O que é isso? 2 coisas a gente tem que entender. Primeiro, esse sonho que tu teve, ele é um sonho recorrente ou ele foi um sonho esporádico? Uma vez só. O único recorrente foi com o Silvio Santos, que aconteceu. Sim. Porque Daniel não teve lá 2 sonhos? Sim. Duas revelações de sonho, né? Porque sonhos recorrentes, eles marcam geralmente uma confirmação de Deus. Ah, entendi. 2 ou 3 sonhos são confirmações de Deus. Agora, muitas vezes Deus pode usar a figura do teu pai falecido, não que tenha sido ele, Sim. mas a figura do teu pai falecido, para dar uma instrução para você. Agora, você tem que entender também o seguinte, se esse sonho for recorrente, ele representa uma maldição. É mesmo? Sonhar com pessoas falecidas de forma recorrente, porque tem pessoas que sonham muito com os mortos, sonham muito com pessoas falecidas. Isso representa uma maldição. Agora, se é algo esporádico, a pessoa está bem, não houve ali uma instrução negativa no sonho, pode ser sim uma forma de consolo de Deus para falar conosco. O final do ano já está chegando. Você conseguiu realizar os projetos e planos que tinha feito para 2023? E quanto a 2024? Que tal começar a realização dos seus sonhos hoje? É o seguinte, vocês sabiam que muitos brasileiros estão faturando alto e vendendo produtos em plataformas como a Shopee, Mercado Livre, Amazon, Magazine Luiza, e que todos esses que são sites de compras online, elas já estão colhendo os frutos deste novo mercado e estão fazendo a sua renda. Se você quer aprender exatamente aquilo que elas aprenderam e aproveitar esta oportunidade, é só clicar no link do primeiro comentário fixado para receber uma super aula do Thiago Gomes, que é o parceiro aqui do canal. Ele vai te ensinar exatamente o que ele ensinou para essas pessoas que já estão colhendo os frutos. Obrigado por assistir até aqui. Gostou do vídeo? Na tela estão algumas recomendações de vídeos similares que com certeza você vai gostar. Acesse também as nossas playlists para maratonar mais conteúdos como esse. Não deixe de se inscrever no canal e de deixar o like. Até o próximo vídeo.